Primeiro, gostaria de dizer que antes de falar que nós somos de esquerda, do PSOL, quando antes mesmo de filiar qualquer partido, me perguntaram se eu era de esquerda ou de direita. E eu falei que nós éramos o povo de extrema raiz que vai para cima quando ataca nosso direito. E, nesse sentido, o território de onde eu venho foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil, que foi vítima de arma de fogo no ano de 87. Caro companheiro, Helder Salomão, nunca numa situação, ou dificilmente numa situação de conflitos territoriais, onde tem uma multidão de pessoas organizadas, a vítima é uma pessoa. E por isso o território Xacriabá, no ano de 87, vítima do crime de genocídio, que não era nem tipificado o crime de genocídio indígena no Brasil. Só ano mais tarde foi possível reconhecer. Primeiro dizer que, infelizmente, todo o território indígena no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de uma liderança indígena. Em grande maioria delas, por arma de fogo. Apenas no ano de 2019, foram 135 lideranças indígenas assassinadas. E quando fala da prática de arma de fogo para esporte desportivo, mas vocês sabiam que quando eles estão lá na situação, em territórios, e pratica caça ilegal, pratica desmatamento ilegal, pratica mineração ilegal, garimpo ilegal, embora eu nem sei o que é garimpo legal e mineração legal, porque eu desconheço morte legal. A cada vez que se fomenta com esse PDL a legalização do armamento, se legaliza também matar. Sabe por quê? Porque por mais que fala que essas balas são balas perdidas, se elas estão próximas da escola, quando ela acontece numa prática desportiva lá de caça ilegal nos territórios, ela tem corpo certeiro. No ano de 2019, Paulino Guajajara foi assassinado. Eu queria que vocês procurassem na internet o filme Guardiões, quando pessoas, agentes indígenas, mulheres indígenas, impediram caça ilegal, desmatamento ilegal e por diversas vezes foram vítimas. Assim como diz Cacique Babau, Tupinambá, lá na Bahia, o pior de tudo, caro companheiro Patrus Ananias, é porque eles tentam matar não é somente o corpo, não. Na maioria das vezes, quando adentra esses territórios, além de ter toda uma armadilha para assassinar lideranças indígenas ou de outros movimentos sociais, ele já tem uma narrativa prontinha também para tentar assassinar a memória. Foi o que aconteceu com o povo Tupinambá, onde armaram uma emboscada para assassinar a liderança e já tinha toda uma narrativa, inclusive no jornal no sul da Bahia, para dizer que essas lideranças foram apreendidas com droga. Então, tenta matar o nosso corpo, tenta matar a nossa memória, e já assassinaram diversas lideranças indígenas, assim como assassinou Marçal de Souza, do povo Guarani Kaiowá. Mas sabe qual é o jeito mais violento, embora eu acredito que nós estamos vivenciando um amoricídio, porque quando pega uma arma de fogo e é capaz, de maneira intencional, assassinar uma pessoa, eu falo que as pessoas estão perdendo a capacidade de humanizar, e por isso eu tenho dito de amoricídio. Mas é também analisar como que essas pessoas são mortas. Por muitas vezes são tiro pela boca, são o corpo totalmente irreconhecível pelo grande número de balas também, que não é bala perdida. Como que 30 balas vai ser bala perdida em lideranças indígenas que são assassinadas? É importante dizer ainda, nessa manhã de hoje, que eu escutei aqui, falando que é para preservar a segurança pública da família. O marco temporal foi a maior lobby que foi feito nessa casa, dizendo, prometendo para os povos indígenas, inclusive aqueles que pensavam diferente, dizendo, vai ser bom para vocês, vai aumentar a paz no campo. Mas, em seguida, sabe o que aconteceu, deputado Helder Salomão? A invasão zero lá no sul da Bahia, que inclusive foi responsável por assassinar a Pajé Negra Pataxó em janeiro. Eu estive lá, saindo do território, lá do estado de Minas Gerais para o sul da Bahia, onde ela foi assassinada, inclusive de corporações policiais. Então, cadê aquela segurança que prometeu para nós?
Sinal de sabedoria é mesmo estando numa guerra, a gente saber lutar pela paz. Porque não lutar com a mesma arma do inimigo não significa que nós estamos desarmadas. Porque nós queremos mais livro, mais educação, inclusive para desarmar a consciência da humanidade. Enquanto isso, existem dados reais de conflitos no campo que, em grande maioria, 85% das situações de conflitos fundiários é em decorrência arma de fogo. Ó, me apresenta aí, se estiver. Se estiver, me apresenta aí. Quantas pessoas do campo foram mortas por assassinato indígena, um número alto, por favor, que foram vítimas de indígena que estava com arma de fogo em conflitos fundiários. Porque a grande maioria, o que se vê é indígena sendo morta por esse conflito fundiário e, na grande maioria das vezes, sendo vítima de arma de fogo. É importante dizer ainda que, em várias análises que foi feita, o estado de Minas Gerais segue o terceiro estado com maior porte de arma e é um dos lugares com maiores conflitos fundiários, e aí eu não estou falando em recorte das questões de situação indígena, ficando atrás somente de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Estive no Vale do Javari, ano passado, lugar onde foi assassinado Dom e Bruno, onde existe todo um aparato transfronteiriço em 3 países diferentes, onde os povos indígenas ali daquela região e comunidades ribeirinhas, e foi exatamente onde foi assassinado Dom e Bruno. Quem não conhece essa realidade do Brasil. E quando a gente fala de recorte social, agora eu vou para outra classe que não é recorte social e que está no contexto urbano, que é o que aconteceu em São Paulo, que foi matéria ontem, a primeira manchete do dia, quando um adolescente de 16 anos matou seu pai, a sua irmã, a sua mãe, e se ele não tivesse uma arma em casa, essa família estaria viva. Isso eu estou falando num contexto urbano, de pessoas de classe alta e que tem porte de arma. E sabe por que o jovem de 16 anos, adolescente, matou a sua mãe e sua família? Porque ele simplesmente estava controlando o uso de celular. Nós estamos falando de questões, desde as questões fundiárias até as questões de pessoas, inclusive, que na década digital também se vicia em jogos aí, que, inclusive, a prática esportiva em jogos digitais acaba fomentando ainda mais essa prática entre adolescentes e, sobretudo, mesmo no ambiente escolar, quando os pais também entendem a importância da tecnologia, mas a tecnologia, sobretudo, nesse incentivo de uso de arma, até em jogos digitais, tem sido uma ameaça para as questões independente de classes sociais. Eu digo isso porque logo depois da nossa fala existe um tanto de parlamentar aqui que faz análise de discurso, e eu estou trazendo aqui que a mesma arma capaz de matar uma pessoa por conflitos fundiários, aquela arma também vai ter uma letalidade independente de classes sociais, identitária e de situações locais. Ao mesmo tempo, por exemplo, a FUNAI perdeu o direito de porte de arma, que é quem fazia toda a gestão ambiental e territorial. Inclusive, existe um projeto de lei para retornar por conta da segurança de gestão ambiental e territorial em terras indígenas. É importante dizer, mais uma vez, que nós temos um desafio importante, porque, nesse momento, nós precisamos de, na verdade, menos armamento e mais armamento. A humanizar o sentido da humanidade. Porque parece que ter arma na mão lhe dá o direito das pessoas, e a justificativa todinha, Auto de Resistência, Rio de Janeiro, companheiro Chico Alencar. Um dos filmes mais chocantes que eu vi, que é quando, inclusive, mata a população negra e, depois de morto, que é, inclusive, tentando matar a memória, coloca a arma na mão daquele jovem para tentar incriminar. A nossa luta é muito grande, mas, ao mesmo tempo, já teve plebiscito aí pela sociedade. Nós estamos num momento onde eu acredito muito que, inclusive, para debater essa situação climática, não é com arma que nós pode armar o tanto que for a população. Nós precisamos
é de aumentar o nível de consciência, porque desde a invasão do Brasil, outros países existe guerra, e no Brasil nós somos autopotenciais em outras soluções que não precisa ser esse investimento. Embora muita gente falou que é colecionador, trata isso de maneira desportiva, mas saiba que muitas vezes nessas atividades desportivas, aquele corpo certeiro, que muitas mães, quando perdem seu filho, a maior dor de uma mãe, inclusive, é quando tem essas investigações paralisadas, sem sequer poder fazer justiça. Então, esse PDL, nós acreditamos que é uma afronta, sobretudo, pode ser um tiro certeiro, inclusive, pode sair pela culatra, porque, muitas vezes, as pessoas que são vilão, por muitas vezes, o seu filho pode acabar sendo vítima. Então, nós estamos aqui para além de partido. Eu sou de um povo onde foi julgado o primeiro crime como genocídio no Brasil, porque, na maioria das vezes, são massacre coletivo, o que vem ainda ocorrendo em diversas regiões do Brasil, mas, a exemplo disso, o povo Pataxó, no sul da Bahia, que naquela noite, deputados aqui que nos prometeu segurança jurídica, que nós estamos esperando até hoje, naquela noite, comemorou, não foi com fogo de artifício lá no sul da Bahia, não, foi com bala, e aquelas balas acertaram pessoas que perderam membros da família. Fala que um povo que é 524 anos de luta e resistência, que foram vítimas de guerra biológica, que foram vítimas de arma de fogo, mas que continua aqui, fazendo essa defesa, porque se existe qualquer forma de responsabilização por crime, e tem que ser feito, e não adianta dizer que quando nós estamos fazendo essa defesa humanitária aqui, é porque nós somos a favor de narcotráfico, que é porque nós somos a favor de milícia. Pelo contrário, essas armas têm mão, essas armas, existe todo um aglomerado de poder, e na maioria das vezes, quem são vítimas são pessoas simples, horas também são mães de famílias, são pessoas que precisam de segurança, mas, inclusive, quando eu adentrei diversos territórios de área de conflito, na época ainda da eleição, fui ameaçada com arma de fogo em áreas de conflito, e as pessoas me perguntavam por que eu não ando com segurança. Eu sei que a arma de fogo mata, mas a nossa segurança é espiritual, a nossa segurança é ancestral, pode até derrubar corpo indígena, mas a nossa voz, o nosso canto tradicional é a prova de bala, e por isso que é isso que representa e se explica os povos indígenas, mesmo numa constante ameaça, sendo que o caso de violência em terras indígenas, mesmo no levantamento que tem, e de outras populações tradicionais, sequer a gente vira estatística. Embora nós não sabemos contar nossos mortos, nós não queremos contar nossos mortos, mas é importante dizer que a cada vez que nessa casa se vota uma matéria, parecendo que está votando crime, votando atividade desportiva, mas, na verdade, isso acaba reproduzindo a violência no campo, que, segundo os dados reais, o Brasil segue o ranking do país que mais mata defensores ambientais, mais mata defensores em direitos humanos, e por mais que falou que a maioria das armas que mata mulheres são armas brancas, mas aumenta também o feminicídio, porque as mulheres têm sido vítimas também do crime dentro de casa, quando elas são vítimas dos seus próprios companheiros com arma, e que muitas vezes fala que foi em legítima defesa. Nós estamos aqui para pensar uma segurança pública, mas uma segurança pública que nessa comissão tem a responsabilidade, sobretudo, de analisar sobre a constitucionalidade, mas que essa constitucionalidade não esteja acima da vida, porque o Brasil só vai existir paz para todos se a morte não for somente para poucos, se a morte não... Necropolítica. Necropolítica é quando decide quem vai morrer ou quem vai viver. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que quem é vítima dessa necropolítica são povos que estão lutando pelos seus territórios, e como na votação de ontem foi criminalizada. Nós queremos, na verdade, é que o Brasil faça a reparação histórica. Esse PDL coloca em risco a reparação histórica mais importante, que é a redemocratização fundiária. E nós estamos aqui, mais uma vez, para dizer que a arma que nós queremos mesmo é que invista em educação,
que invista em educação climática, que invista na retomada de consciência, porque não vai existir nem arma de fogo se não existir planeta. A nossa luta é para manter nosso corpo vivo. Inclusive, eu quero que as pessoas politicamente que pensam diferente continuem vivas para